Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, certo, pessoal? Estejam todos bem-vindos, né, a mais uma aulinha de Biologia do curso Ideia, ok? A aulinha de hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo, certo? E a gente vai abordar um tema novo, que é células e suas organelas, certo? A gente já estudou a questão de bioquímica, né, os componentes necessários para as células, para a vida, né? A gente já estudou um pouco da origem da vida também, né? Que traz um pouco de como as células surgiram também, muito importante, certo? Se você tem dúvida nesses conteúdos ainda, volta para as aulinhas anteriores, tenta dar uma olhada de novo, né? Ou se você ainda não conseguiu sanar as dúvidas, manda mensagem para a gente, pode comentar no vídeo aí, qualquer vídeo, a gente vai responder vocês, certo? E pode entrar em contato sem problema nenhum. Show, pessoal? Então, basicamente, células e organelas é o tema da aulinha de hoje de biologia, certo? E a gente vai primeiro trazer a ideia de citologia, né? Citologia, a própria palavra já diz, certo? É o estudo das células, certo? Cito vem de célula e logia vem de logos, né? Que significa estudo. Então é basicamente o estudo das células, certo? Célulazinhas aqui que basicamente compõem nosso organismo, né? Compõem as estruturas que a gente conhece, é a primeira unidade de vida, né? Que a gente conhece, que é a célulazinha lá que é responsável por diversos mecanismos nos nossos organismos e de outros organismos também, né, dos outros seres vivos, dos próprios organismos unicelulares, né, as células são importantíssimas, certo? Com a invenção do microscópio, né, quando houve a invenção do microscópio, houve também o nascimento da própria citologia, né? Antigamente não se sabia da existência das células, certo? Então, quando se descobriram os microscópios, eles botaram a ideia de citologia, pois queriam estudar essas frações que formavam os nossos tecidos, né? Eles olhavam lá um pedaço de pele de uma pessoa e via que era formada por várias bolinhas, vários quadradinhos, e o pessoal queria estudar aquilo, né? Saber como é que funcionava aquilo. Não só a pele, mas N coisas também, certo? Como o sangue, o pessoal observava o sangue também e via aquelas bolinhas, aquelas célulazinhas e não entendiam muito bem como é que funcionava, né? O que é que elas faziam. E foi aí que surgiu a citologia, que basicamente era esse estudo dessas células, né? Desses compostos chamados de células, que eram tão importantes, né? Porque basicamente formavam tudo que estava no nosso organismo e em outros organismos também, certo? Então, na citologia, além de estudar a estrutura das células, a gente também estuda a questão de metabolismo, a questão de funções das células e aí por diante. Vamos ver mais um pouquinho, certo? Agora a gente tem que entender um pouco sobre como é que os seres vivos existem, né? Basicamente, a gente sabe que os seres vivos eles são constituídos por células, certo? Então, se os seres vivos são constituídos por células, a gente tem que entender melhor o funcionamento de cada célula para conseguir entender melhor o funcionamento de todo um ser vivo, certo? Então, é como se fosse a base para a gente entender o composto, né? O completo, certo? Então, as atividades essenciais da vida ocorrem no interior das células, como respiração celular é uma das coisas mais importantes, né? Porque a gente consegue a energia da respiração celular, certo? A formação das proteínas que a gente utiliza no nosso organismo, síntese proteica, é feita nas células também, certo? Então, são coisas importantíssimas para a nossa sobrevivência, certo? Então, a gente tem realmente que dar uma importância para a própria célula, para a citologia, certo? O crescimento dos tecidos também é feito por divisão celular, né? Então a citologia também está nisso, né? A divisão da célula. Como eu acabei de falar, né? As novas células são formadas por divisão celular. A gente vai ter uma aulinha, gente, só de divisão celular. Para você que não entende muito bem como é que funciona a mitose, como é que funciona a meiose, a gente vai ter uma aulinha só para isso, para sanar todas as suas dúvidas. Não se preocupem, certo? Mas basicamente o que você tem que entender é que elas se compartilham, né? Elas se dividem em duas células e acaba se multiplicando, ok? E a célula, como a gente já falou, é a menor unidade de vida. Ou seja, não existe vida sem célula, certo? Não existe vida sem célula. Ah, Natan, mas e o vírus? O vírus ele não tem célula, célula é um ser acelular, meu jovem padawan, meu jovem gafanhoto. É assim que funciona. O vírus ele é um ser que, pela biologia, ele é muito difícil de ser caracterizado, né? Ele é um ser vivo e não vivo. Como assim? Depende muito da situação que ele está. Se ele está fora de uma célula, ou seja, se ele é o vírus ali fora da célula, sozinho, ele não é um ser vivo. Se ele está dentro de uma célula hospedeira, ele invadiu uma célula, ele consegue fazer replicação de DNA, síntese proteica, aí a partir daí ele já começa a ter características de ser vivo. Então, aí dentro da célula, ele é um ser vivo. Então, lembre,
Um vírus ele só tem características de ser vivo quando ele está assumindo uma célula hospedeira. Ou seja, não existe ser sem célula que seja vivo, certo? Só para a gente lembrar. Então, a célula é a menor unidade de vida de fato. Quais são os tipos de célula? Né? As células são divididas em dois tipos, né? Os dois tipos mais importantes, que são as procariontes, né? Pro vem antes, carionte lembra carioteca, certo? Então, antes da carioteca, a célula procarionte não tem carioteca, né? Já a gente vai dizer o que é carioteca. E a eucarionte é a célula que vem depois da carioteca, certo? Que é as eucariontes aqui, que são as células mais famosas da gente, né? As células animais, aqui vegetais também. Então, as células procariontes são as células mais simples e as eucariontes são células mais complexas, certo? Só para a gente tirar a dúvida aqui, carioteca é o composto, né? É literalmente o que reverte, né? O que cobre o núcleo, certo? Então, se eu tenho carioteca, eu tenho alguma coisa delimitando o meu núcleo, cobrindo o meu núcleo, né? Envolvendo o meu núcleo. Se eu não tenho carioteca, eu não tenho nada envolvendo o meu núcleo. Então, o composto que fica dentro do núcleo ele fica solto no meio da célula, certo? Lembrem disso. Procarionte não tem carioteca, ou seja, a composição, a parte interna do núcleo fica solto na célula. E eucarionte, eu tenho a delimitação do núcleo pela carioteca, né? Então, tudo que fica dentro do núcleo está envolto pela carioteca. Vamos começar pelas procariontes, certo? São basicamente encontradas nas bactérias, são as células das bactérias, certo? Que são seres mais antigos, digamos assim, né? Mais simples, certo? Procariontes são células mais simples, são células menos complexas, certo? Elas têm a ausência da carioteca, como a gente falou, ou seja, se ela não tem carioteca, o núcleo dela não é individualizado, né? Ou seja, o núcleo dela fica solto dentro da célula de fato, certo? E o núcleo era composto por quê, Nathan? O núcleo basicamente ele é composto por DNA e RNA, né? Que é basicamente o componente, né? O material genético daquela célula, certo? Então, o que vai compor o núcleo vai ser uma massa de DNA solta aqui dentro da célula, certo? Não vai estar coberto por nenhuma carioteca nem nada do tipo, por isso que é procarionte, certo? Então, essa estrutura geral de um procarionte, certo? Tem flagelo para locomoção, pilos que é para se juntar às outras células, certo? Procariontes, caso tenha necessidade. Ribossomos a gente vai falar melhor mais para frente lá em eucariontes, certo? E parede celular e membrana plasmática que a gente já conhece, certo? Que é mais para revestimento externo da célula. Como eu já falei, o núcleo não é individualizado e são células primitivas e mais simples, certo? Ou seja, essas células aqui com certeza foram as primeiras células vivas, ok? A primeira célula que existiu, né, quando a gente estava tratando de origem da vida, com certeza era uma célula procarionte, com toda certeza. Pois uma célula eucarionte ela é muito mais complexa e muito mais difícil de ser formada, né? Exige muito mais energia. Então a procarionte com certeza foi a primeira célula por ser mais simples de existir, né? Por não ter tanta complexidade na sua estrutura. Quais são os componentes das células procariontes? A gente vai ter membrana plasmática, certo? Membrana plasmática ela é formada por quê? Pelo quê, gente? Pelo aquele compostozinho, que é aquela camada fosfolipídica, né? Vocês que devem ter assistido a nossa aulinha anterior, né? Que era de bioquímica, que falava de lipídios. Lá a gente fala muito melhor como é que funciona, né, a camada, a membrana plasmática de fosfolipídios, certo? Mas só para a gente recapitular aqui, né, eu vou ter a parte onde são essas bolinhas, que são a parte polar, né? Essas bolinhas aqui são a parte polar, e essas perninhas aqui são a parte apolar, certo? Então isso aqui cria a estrutura da minha membrana plasmática, certo? Deixando a água fora e a água de dentro da célula, onde elas estão, não tendo um contato entre si, certo? Então a membrana plasmática, além de delimitar a estrutura da célula, ela também define o que é que vai entrar e o que é que vai sair da célula, que é uma coisa muito importante, né? Visto que se entrar água demais ou sair água demais, por exemplo, de uma célula, pode causar a morte dela, né? Então a membrana plasmática é um componente importantíssimo de todas as células, certo? Tanto eucarionte quanto procarionte. Show? O material genético, né, vai estar dentro lá, a gente viu aqui, ó, esse material genético é o DNA, certo? Essa parte roxinha aqui, certo? O material genético, chamado de nucleóide também, certo? Os ribossomos, que são essas bolinhas aqui, essas bolinhas verdes, certo? São os ribossomos que servem basicamente para a síntese proteica, certo, gente? Dentro dos ribossomos tem o quê? RNA ribossômico, certo? Então, dentro dos ribossomos vão estar acontecendo a síntese proteicas, fazendo as proteínas que as células procariontes vão precisar. E também a gente vai ter a parede celular, né? Que é a parte externa aqui também, certo? Que vai basicamente dar estrutura e resistência à célula, ok?
Vamos agora falar da célula eucarionte, ok? Espero que não tenha ficado dúvidas da procarionte. Vamos falar da eucarionte. A célula eucarionte é a célula um pouco mais complexa, é uma célula muito mais complexa que a célula procarionte, certo? Aqui a gente tem presença de muito mais organelas, certo? O que são organelas? É como se fossem os órgãos da célula, certo? São literalmente compartições da célula, certo? Compartimentos da célula que vão fazer atividades específicas, ok? Já já a gente vai citar cada um aí, para você não ficar na dúvida. Mas entenda, organelas são os componentes da célula que fazem algumas estruturas específicas, certo? Algumas atividades específicas, ok? Quais são as características da célula eucarionte? É a presença da carioteca, vocês estão vendo aqui, ó, uma coisa delimitando o núcleo. Isso aqui que delimita o núcleo é a nossa carioteca, né? Dentro do núcleo a gente vai ter o quê? A gente vai ter o nosso DNA lá com a nossa toda a nossa característica genética, né? Todas as informações que a gente precisa estão dentro do DNA, certo? Tem a presença da carioteca, como a gente falou. O núcleo é separado do resto da célula, certo? Ele fica centralizado literalmente aqui, certo? Então o núcleo é individualizado, que se chama, certo? Então o núcleo individualizado nas células eucariontes. E a célula eucarionte, por ser mais complexa, por exercer mais atividades e por ter mais coisas, né, mais organelas na sua composição, as eucariontes, elas são células até 10 vezes maiores do que as células procariontes, certo? Então você imagina uma célula procarionte, a célula eucarionte é 10 vezes maior que a célula eucarionte, né? Então a gente vê aqui a importância de uma célula eucarionte por ela ter muito mais atividades a serem feitas, ela tem muito mais componentes internos, né? A gente, só voltando aqui à imagem da procarionte, ela é muito mais simples, né? Tem menos coisas aqui dentro, enquanto a eucarionte ela tem muito mais coisas acontecendo, né? Muito mais organelas exercendo atividades distintas, ok? Organelas fazem as funções específicas, né? Organelas com funções específicas, diferentes da procarionte, que tinha basicamente o ribossomo como a organela primária dela, né? Que só servia para a síntese proteica. Aqui a gente tem outras organelas que também fazem síntese proteica e algumas outras funções que são específicas para a célula, certo? Os componentes, né? Falando um pouco melhor agora das organelas, certo? O núcleo, né? Que basicamente o núcleo guarda o material genético, né? Ele é preenchido por citoplasma, certo? Então o núcleo, que é essa partezinha azul interna, ele está preenchido por DNA, é ele que guarda toda a informação que a célula precisa, toda a informação para fazer síntese proteica, para fazer as atividades da célula, o núcleo que armazena. Tem as mitocôndrias, certo? Que são uma das organelas mais importantes, né? Que basicamente elas são responsáveis, aqui uma mitocôndria, elas são responsáveis pela respiração celular, né? E a respiração celular é o que realmente gera energia para a célula e o que gera energia para o organismo também, né? Então a respiração celular é importantíssima, certo? E é feito por esse nosso amigo aqui, que é a mitocôndria. E os ribossomos, assim como nas procariontes, né? Que são aquelas bolinhas que vão fazer a síntese proteica e eles são compostos também por RNA ribossômico, certo? Os ribossomos estão aqui, ó, essas bolinhas aqui rosinhas dentro da célula, certo? Outros componentes, tem o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso, certo? Vamos primeiro diferenciar cada um. O liso é esse daqui, certo? Que literalmente as paredes dele são lisas, certo? E o rugoso, as paredes dele aqui tem essas bolinhas, certo? Essas bolinhas, esses grãozinhos aqui no retículo endoplasmático rugoso. Agora vamos falar das funções dele. O retículo endoplasmático liso, esse primeiro aqui, certo? Ele basicamente serve para armazenar e sintetizar lipídios, certo? Ou seja, retículo endoplasmático liso, ele armazena e produz lipídios. Simplesmente isso, certo? Simplesmente isso. E o retículo endoplasmático rugoso, ele tem a função também de síntese proteica, assim como os ribossomos, certo? Ele possui várias bolinhas aqui para fazer síntese proteica também, certo? E eles atuam e eles excretam, né, alguns materiais que vão para fora da célula. Então, como é que funciona? O retículo endoplasmático faz o lipídio, o liso faz o lipídio, o rugoso faz proteínas, e essas proteínas elas vão atuar fora da célula, certo? Enquanto alguns ribossomos fazem proteínas para atuar dentro da célula, o retículo endoplasmático rugoso faz proteínas para atuarem fora da célula, certo? Então, essa é a principal diferença aí dos retículos, certo? De síntese também, ok? Síntese de lipídios e síntese proteica. O complexo de Golgi, esse nosso amiguinho verde aqui, né, todo enrugado, ele basicamente armazena também
e exporta proteínas sintetizadas no rugoso, certo? Então, o rugoso sintetiza a proteína e envia logo para quem? Para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi armazena e as que ele não quer armazenar, ele excreta, certo? Ele manda para fora da célula. Não é que vai ser inutilizado, gente, é que vai ser utilizada fora da célula. Então, o retículo endoplasmático de rugoso vai pegar a proteína sintetizada pelo... o complexo de Golgi vai pegar a proteína sintetizada pelo rugoso e vai mandar para fora da célula para fazer as suas atividades, certo? E os lisossomos, eles são chamados também de, como é que eu posso dizer, de digestores da célula, né? Eles são literalmente o estômago da célula. É aqui onde vai acontecer a digestão celular, é aqui onde vai acontecer a destruição, né, digamos assim, de substâncias que não são desejadas, não são comuns dentro da célula, certo? Então isso aqui é o que vai ser o estômago da célula, que vai digerir nutrientes e digerir componentes indesejados, certo? É o nosso lisossomo aqui. Vou ter também os centríolos, certo? Que são esses amigos aqui douradinhos, amarelados, né? Esses túbulos aqui. Eles formam cílios e flagelos, eles são importantes para formar cílios e flagelos, né? No caso do espermatozoide, o flagelo do espermatozoide é formado também pelo centríolo, certo? E também eles participam importantemente na estrutura, na parte de divisão celular, certo? Na nossa aulinha de divisão celular, vocês vão ver lá que o centríolo vai estar presente tanto na mitose quanto na meiose, certo? Ele vai estar ali dividindo os ribossomos, certo? Desculpa, os ribossomos não. Ele vai estar ali dividindo os cromossomos, certo? Entre as células. Então, a divisão celular, os centríolos são importantíssimos para a divisão celular. Existe também o citoesqueleto, que basicamente ele dá estrutura para a célula, certo? A célula tem muito fluido dentro dela, então se não houvesse o citoesqueleto, a célula seria muito mais, sofreria muitos mais choques, né? Elas teriam um formato não específico. Já o citoesqueleto ele dá um formato específico para a célula e segura as organelas em cantos específicos, né? Para que elas não se choquem e não tenham nenhum problema interno na célula, certo? Basicamente o citoesqueleto serve para isso e também para formar as novas células na divisão celular, né? Ele reestrutura a célula para poder formar a divisão celular. Então, tanto o centríolo quanto o citoesqueleto têm importância para a divisão celular, ok? Agora, falando mais especificamente sobre células vegetais, certo? Que também são importantes, apesar de ser da outra biologia, é muito importante a gente falar disso aqui, certo? Basicamente, quais são os componentes mais importantes nas células das células vegetais? São cloroplastos, parede celular e vacúolo, certo? Células animais não têm parede celular, nem vacúolo, nem cloroplasto. Já nas vegetais tem, certo? Vamos entender cada um. Cloroplasto é basicamente um armazenamento de clorofila, certo? Então, vocês estão vendo aqui essas bolinhas verdes armazenadas? Então, basicamente, essas bolinhas verdes aqui são os cloroplastos que vão estar armazenando a clorofila. Qual a importância disso? A clorofila é um pigmento importantíssimo para a fotossíntese. Então, sem os cloroplastos, não seria possível fazer a fotossíntese, certo? Por isso que os cloroplastos têm grande importância. A parede celular, basicamente, ela tem uma estrutura um pouquinho diferente, ela é meio quadrada, né? Comparado com as outras células, que são redondas. E, basicamente, ela é composta por celulose, certo? Que é um carboidrato importantíssimo para as plantas. E ela serve apenas para a estruturação da célula, certo? Então, tranquilo, parede celular. E o vacúolo é esse daqui, é uma bolsa, né? É uma bolsa de água e sais minerais, basicamente, certo? Que ela faz o quê? Ela armazena água, sais minerais e açúcares que a célula for precisar, né? Então, se a célula precisa de água, o vacúolo libera água. Se a célula precisa de açúcar, o vacúolo libera açúcar e aí por diante, certo? E ele participa na osmose dentro da água, certo? Então, basicamente, o vacúolo tem essa importância, ok? Então, basicamente é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado mesmo da aula. Se vocês tiverem gostado, dá o like. Se vocês tiverem alguma coisa para falar, alguma sugestão ou agradecimento, pode botar nos comentários aí, certo? A gente agradece muito a participação, o contato com vocês, certo? Então, a gente gostaria também que vocês compartilhassem o vídeo, seguissem o canal, certo? E manda para o amigo de vocês, para vocês estudarem juntos, certo? Não deixa esse conhecimento se perder. Então, vamos sempre tentar compartilhar conhecimento para o máximo de pessoas possíveis. Espero que vocês tenham gostado muito e até a próxima videoaula, galera. Tchau, tchau e bons estudos!